Que cor tinha os olhos da minha mãe? Eu não me recordo. Eu recordo que tinha um mar de lágrimas, eram fonte de lágrimas, mas que cor eram esses olhos? Olá, hoje eu estou aqui para falar de mais um livro da editora Mostarda. Eu vim falar de uma divindade que é a Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo é uma mulher preta, pobre, periférica, nascida em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 29/11/1946. E é muito difícil falar da Conceição Evaristo sem traçar um paralelo com a maioria das mulheres pretas desse país, né? Uma mulher, uma criança nascida numa favela, que é chamada Favela do Pendura-Saia, porque nesse lugar as pessoas negras sem condições de viver, sem condições de ter uma moradia mais digna, começaram a construir ali os seus barracos numa encosta. E por conta do trabalho das mulheres pretas, de lavadeira, que na maioria eram lavadeiras, nos dias de calor os varais ficavam cheios de roupas e ali ficou conhecido como Favela do Pendura-Saia. Um lugar sem saneamento básico, sem água, sem luz, sem nada que se espera de uma cidade, sem nenhum atendimento. E ali cresceu a Conceição Evaristo. Ela é a segunda de 4 meninas, depois dela ainda vieram 5 meninos. Ela é filha de Joana, uma lavadeira, que lavava essas roupas numa torneira pública e que, durante o tempo todo, tentava ajudar ali na economia diária, porque o seu padrasto, Aníbal, era pedreiro. E muitos filhos, muita pobreza, muita miséria, ficava muito difícil. E além de toda essa situação, ela ainda catava papelão, catava as coisas na rua para auxiliar. Diante de muita fome, de muita miséria, Joana contava histórias para os filhos, reunia os filhos e contava a história para tentar enganar a fome, né? E durante essa contação de histórias, durante essa vivência diária, a Conceição começou a perceber que os olhos da mãe pareciam fontes de água. E essas fontes de água não serviam para que a senhora Joana desanimasse, mas sim para que ela tivesse força de criar aqueles filhos, de tentar pensar num futuro melhor. E a Conceição ouvia aquelas histórias ancestrais com muito cuidado, com muito entusiasmo. E ela sempre teve muito interesse pelos estudos. Mas aí, aos 7 anos, devido às condições, ela foi morar com os tios. Teve acesso a um tio chamado Osvaldo, que passou para ela a primeira ideia do que era ser uma pessoa preta na sociedade, o quanto que isso impactava. Ele foi uma pessoa que lutou na Segunda Guerra e que, além dessa batalha, já conseguia ter uma percepção maior do que era ser preto na sociedade. E ela, com 7 anos, foi morar com esses tios que matricularam numa escola. E talvez não, um pouco diferente do que acontece hoje, essa escola era subdividida em 2 pavimentos. O pavimento de cima ficavam as crianças que tinham condições de pagar os livros, de receber medalhas, de serem ali acariciadas, né, pela instituição. E na parte de baixo, as crianças pretas e pobres. Essas crianças pretas e pobres não poderiam participar dos programas e de toda o que a escola oferecia para a educação, e ela era muito indignada com essa situação, queria de fato participar, se prontificava, mas no primeiro momento não foi aceita. Devido às suas notas, devido àquela condição, aquela intelectualidade superior, ela foi colocada numa classe no pavimento superior. E ali no final quando conseguiu terminar o ensino ali no primário, ela ganhou o primeiro prêmio de redação e ganhou o primeiro prêmio de literatura. E dali para frente as coisas só foram, de certa forma, o interesse pela educação aumentou, mas as condições financeiras eram um impulso negativo. Aos 8 anos ela começou a trabalhar como empregada doméstica, mas ela não conseguia matar dentro dela aquele interesse pela educação. Então ela trocava pelos serviços domésticos a aulas particulares, livros. Ela fazia essa troca e nas horas vagas ainda ajudava a senhora Joana e essa tia com os serviços lá de lavadeira e pegar as coisas na rua, né? E aí
durante esse crescimento todo, durante essa evolução toda, ela descobriu que existiam as bibliotecas públicas. Isso para ela foi um marco, uma felicidade, saber que aqueles livros todos eram acessíveis. E ela começou a auxiliar ali as crianças, os irmãos, nas atividades da escola, e assim ela criou a primeira sala de aula. Sempre foi interesse dela, sempre foi um desejo dela ser professora. Então ali ela começou a dar os primeiros passos. Já com maiorzinha, em 1971 aproximadamente, ela conseguiu concluir o curso para ser professora, mas ela ficou 2 anos sem conseguir trabalhar, sem conseguir um emprego. E nesse meio tempo, aquela favela do Pendura-Saia, que ficava ali no centro de Minas Gerais, ela foi removida. E aí, nesse segundo momento, a Conceição percebeu que pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas periféricas tinham lugares demarcados na cidade. E esses lugares não eram o centro, não era o acesso à educação, não era o acesso à saúde. E esse deslocamento tornaria a vida dela ainda mais difícil. Então, nesse primeiro momento, a mãe dela foi para Contagem com os irmãos. Ela decidiu ficar ainda sem trabalho, morou na casa de amigos, e só em 1973 que ela conseguiu passar num concurso na cidade do Rio de Janeiro para ser professora. E ela decidiu ir para o Rio de Janeiro de carona, e foi de carona para o Rio de Janeiro, conseguiu o trabalho, e ali foi uma abertura de um portal para ela, porque ela teve acesso à universidade, entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou a cursar letras, conheceu em 1976 aquele que foi um amor da vida dela, o Oswaldo. E em 1990 ela teve um filho, uma filha chamada Iná, que no primeiro momento nasceu ali com alguns problemas. Ela teve que parar o curso de letras para cuidar da menina, mas ela nunca deixou de escrever, nunca deixou de ter artigos publicados nos Cadernos Negros. Ela não deixou de participar do grupo Negrícia na década de 80. Ela sempre esteve muito ativa nessa questão da educação e no que ela chamava de escrevivência. Para ela, escrevivência era escrever o que se vive, era falar sobre o que as mulheres pretas passam, era falar sobre o dia a dia, era falar sobre ancestralidade. E às vezes, em alguns livros, a gente percebe que quando ela trata dessa escrevivência, o que se pretende é tirar quem está lendo de uma condição cômoda. Não é para deixar as pessoas cômodas. Ela às vezes fala que não é uma canção de ninar. Se não é uma canção de ninar, é para acordar, é para as pessoas se surpreenderem, talvez se motivarem a mudar aquela realidade. E ela continuou escrevendo, voltou com a morte do seu marido em 1989 a estudar, se formou em 1990 como em letras na Universidade Federal. Depois, na mesma década, virou mestre e aí começou a escrever seus livros, seus artigos, sempre publicados nos Contos Negros. E em 2011, ela foi doutora, né? Conseguiu ali ser doutora, conseguiu o título de doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois, em 2024, agora ela é doutora honoris causa pela Universidade Federal do Paraná. Em 2015, ela conseguiu o Prêmio Jabuti, foi reconhecida pelo livro Olhos d'Água, que é um livro chocante, porque ela começa falando desse livro, começa relatando esse livro, uma pobreza, uma miséria, mas o que aflige nas primeiras páginas é ela não se lembrar dos olhos, da cor dos olhos da mãe. Que cor tinha os olhos da minha mãe? Eu não me recordo. Eu recordo que tinha um mar de lágrimas, eram fonte de lágrimas, mas que cor eram esses olhos? Ela não se lembrava. E nessas primeiras páginas ela volta para Minas Gerais para ela tentar enxergar que cor eram esses olhos da mãe. Ou seja, a mãe chorava tanto, era um sofrimento tão grande que ela não conseguia saber que cor eram os olhos da mãe. O que a Conceição traz para mim, num primeiro momento, que esse livro, que é fácil, é colorido, é interessante de ler, é que a mulher preta tem que sair do lugar onde foi colocada. Ela tem que buscar dentro da educação, dentro daquilo que é possível para nós, crescer,
ser reconhecida não por nossas características físicas, mas pela nossa intelectualidade, pelo que a gente pode promover de melhor para o mundo. As mulheres pretas são mulheres batalhadoras, são mulheres que dentro de todas as dificuldades da vida conseguem alcançar e conseguem se superar de uma forma muito espetacular, muito difícil. E o caminho percorrido pela Conceição, se a cor da pele dela fosse diferente, talvez fosse menor, talvez fosse menos árduo, menos cheio de pedras. Mas ela, por um outro lado, nos dá esperança de que, embora o caminho seja difícil, ele pode ser percorrido. E com algumas lutas, pode ser amenizado. Então, ela é uma mulher preta, assim como eu, periférica, que dentro de uma família de pessoas pretas, desde pequena sabe o quanto é difícil ser preto na sociedade, o quanto é difícil ser uma mulher preta, sair do lugar da coisa para ser mestre, para ser doutora honoris causa. Então, esse livro é um livro que essa biografia é encantadora, ela representa e ela impacta, porque não há obstáculos, não existe obstáculos. E quando eu tive contato com Olhos d'Água, que é um livro da Conceição, tem uma frase que me impactou muito, que eu acho que representa a maioria das mulheres pretas, que ela fala assim: se ao menos o medo me fizesse recuar, mas não, ele me impulsiona e eu avanço mais e mais na proporção desse medo, como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Então, quando eu penso nessa frase, eu vejo mulheres pretas, eu vejo minha mãe, eu vejo minhas avós, eu vejo minhas tias. Conceição Evaristo é uma lição de vida. E essa coleção da editora Mostarda, que trata da Conceição Evaristo e de mais outras divindades negras, está disponível na Biblioteca Municipal aqui de Jacareí e nas escolas públicas à disposição da galerinha menor aí que precisa ter acesso e conhecer a nossa gente, conhecer o nosso povo com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de verdade.